Olhem esse absurdo. Bom, pergunto para vocês, quantos candidatos fazem um TAF em condições muito parecidas do que essa? Em pistas alagadas, onde a raia 1, a raia 2 está totalmente encharcada, sem condições de um candidato correr. Essa menina e vários outros candidatos tiveram muito prejuízos nos tempos dos 50, 100 metros rasos, e nessa prova, em várias que acontecem no Brasil, onde as pistas ficam alagadas. E eu vou mencionar aqui para vocês 8 aspectos que vão fazer vocês entenderem os prejuízos que vocês vão ter numa situação dessas. E essas 8 características, né, esses 8 prejuízos que vocês vão ter no dia, certamente poderão ser utilizados num recurso administrativo caso vocês venham a ter uma inaptidão na corrida, tanto de 50, 100 metros ou 12 minutos. Eu sugiro, pessoal, vocês estarem ali correndo uns 300 metros a mais do que o índice para enfrentar uma condição dessas, porque o prejuízo é muito grande. Então tem que estar sobrando bem para conseguir bater o índice. Porque se o aluno estiver ali justo, com um pouquinho de sobra, ele não vai conseguir bater nessa situação. Tá? E eu vou explicar aqui os motivos que vão fazer você não conseguir bater o índice nessas condições. Então, quem não está fazendo uns 300 metros a mais, eu sugiro buscar uma orientação, tá, para chegar num nível bem maior e não ter um problema de reprovar. Tá? Eu trabalho com mentoria para TAF, pessoal, quem tiver interesse, entre em contato comigo, tem o meu contato aqui no link da descrição. Beleza? Vamos lá. Uma pista alagada, ela pode causar diversos prejuízos em uma prova de 50, 100 metros e nos testes de 12 minutos. E aqui estão algumas das consequências que vocês vão ter no dia. Primeiramente, é importante ressaltar que ao redigir um edital, o profissional qualificado ele solicita índices desejados com base em uma pista de condição normal, ou seja, seca ou levemente molhada, e nunca completamente encharcada, alagada. Então, por exemplo, a barra do TAF, lá no dia que tu vai fazer a barra não pode estar grossona que tu não consiga pegar. Ele vai solicitar um número de barras considerando que aquela barra tem um diâmetro correto. Verdade? É a mesma coisa na corrida. Ele vai solicitar uma distância dentro de um tempo numas condições onde tu consiga correr. Agora, a pista está alagada, a pista está totalmente esburacada. Não é nessas condições que o profissional lá elaborou, né, editou o edital, fez ali o trabalho pedindo essa solicitação. Então vocês entendem que está totalmente errado esse tipo de abordagem que eles colocam no dia. Vai ser executado em qualquer situação, em qualquer condição climática vai ser executado o TAF. Então, isto é uma premissa errada sobre o TAF. E eu vou explicar agora os motivos, tá? Bom, olha só, esse TAF ele não deverá ser realizado em qualquer condição climática, como eu estava mencionando. Isso serve unicamente para evitar que a banca tenha que agendar uma nova data para o TAF. No entanto, isso certamente coloca o candidato em desvantagem, uma vez que terá que realizar a prova em condições totalmente inadequadas. É importante ressaltar que esses 8 pontos que eu vou mencionar cabem ser descritos em um recurso administrativo e principalmente em um laudo técnico que forneça força para uma possível reversão da tua inaptidão na esfera judicial. Então, por exemplo, tu reprovou numa condição dessa, tem que organizar um recurso bom. E esses pontos que eu vou mencionar aqui vão te ajudar no recurso administrativo. E se tu perder no recurso administrativo, certamente tu vai ganhar na esfera judicial. Tá? Porque aí tu vai ter que ter um laudo
eu trabalho, né, um profissional de educação física qualificado, especialista em TAF, ele vai organizar um laudo para ti, eu vou organizar um laudo técnico que ele vai ser carimbado, assinado e vai ser juntado nos autos de um processo, por exemplo, judicial. E aí, pessoal, que tá a chave, tá? Na esfera judicial tem que ter um advogado, obviamente, né? Vocês vão ter que contratar um advogado. E eu sugiro um advogado especialista em concurso e na área de TAF, que já tem experiência em vários casos, que já ganhou vários casos. Então eu aconselho, eu indico o Dr. Agnaldo Bastos. Ele é o melhor que tem nessa área. Ele tem um canal aqui no YouTube, também tem um Instagram totalmente voltado para a área de concurso e muitos pontos, muitas postagens e vídeos também na esfera do TAF. Então esse é o cara que eu indico, esse é o profissional que eu indico para vocês, tá? Vou deixar na descrição os contatos do Dr. Agnaldo, caso vocês venham a precisar. Mas vamos pensar primeiro em matar logo isso, não precisar se estressar com recurso administrativo e nem com esfera judicial. Vamos pensar em chegar sobrando no dia da corrida. Então, se tu não está sobrando ali 300 metros, busca orientação profissional para te chegar sobrando no dia e não ter problema, tá? Se precisar de mim, entre em contato comigo na descrição que eu organizo o teu treinamento. Fechou? Vamos lá. Vamos falar agora dos 8 pontos que eu vou mencionar, dos prejuízos que vocês vão ter no dia do TAF com uma pista nessas condições que eu mostrei no vídeo, lá no início do vídeo. O primeiro ponto é o risco de lesões. A presença de água na pista torna o solo escorregadio, aumentando o risco de lesões, como torções e escorregões, para os candidatos, obviamente, né? E isso certamente prejudicará o seu desempenho, levando a uma possível inaptidão e lesões. Então, pessoal, o risco de lesão é absurdo, né? Numa situação dessas aí, nem vou falar. E obviamente que isso vai fazer com que o desempenho de vocês seja piorado. Resistência, agora o segundo ponto, resistência ao movimento. A água cria resistência ao movimento, tornando a corrida mais desafiadora. Os candidatos terão que aplicar mais força para superar essa resistência, o que, sem dúvida, afetará negativamente seus tempos e o desempenho final. Então, é nítido, né, pessoal? Vai criar mais resistência. E vai também criar uma diminuição na tração. A presença da água na pista reduz a tração dos candidatos, tornando mais difícil para eles manter uma passada constante. E isso pode levar a movimentos descoordenados e, consequentemente, a uma corrida menos eficiente. No momento que a gente dá aquela patinada, né, que não sai tão fluida a passada, pessoal, aí a biomecânica da gente acaba sendo afetada e, consequentemente, o nosso desempenho cai. Ou a gente vai ter que fazer uma força muito maior, por isso que eu digo que é melhor nessa situação estar bem mais preparado, porque daí tu vai ter que fazer mais força, porque tu está perdendo eficiência de movimento para poder manter a velocidade que vai fazer com que tu consiga a aprovação. Beleza? Vamos lá. O impacto na velocidade. A água cria atrito e resistência ao movimento, afetando a velocidade dos candidatos. Eles provavelmente não serão capazes de atingir suas velocidades normais em uma pista alagada, muito menos uma velocidade de pico, uma velocidade máxima. Imagina um candidato de 50, 100 metros rasos. Nunca ele vai conseguir atingir um pico de velocidade numa pista alagada, encharcada, nunca. Nenhum atleta profissional consegue bater um recorde pessoal ou um pico de velocidade numa pista alagada, pessoal. Então, assim, ó, certamente o prejuízo vai ser imenso, né, de um candidato que vai correr os 50, 100 metros e, obviamente, os 12 minutos numa pista em condições de encharque, né? Roupas encharcadas. As roupas dos candidatos ficarão encharcadas, causando desconforto e aumento do peso corporal durante a corrida. E isso impactará negativamente o teu desempenho. Imagina, pessoal, um par de tênis, né? Um par de tênis ali pesa em torno, um tênis bem leve, em torno de 100 gramas cada tênis, vai ficar 200 gramas. Com os tênis molhados vai dobrar o peso. Eu garanto que vai ficar meio quilo total. De 200 gramas vai pesar meio quilo. E isso vai afetar muito numa corrida
de 50 a 100 metros e principalmente numa corrida longa. Imagina tu ter que fazer milhares de passadas com um tênis extremamente encharcado, pesado. Olha o prejuízo que esse candidato vai ter, né? Então é uma coisa assim, ó, que beira o absurdo, né, pessoal? Beira o absurdo. Vamos lá, vamos continuar. Dificuldade na largada, principalmente por 50 e 100 metros rasos. A área da largada vai ficar escorregadia, devido à presença da água, tornando a partida arriscada, totalmente arriscada, e com a probabilidade de escorregões e quedas. Então o que acontece, pessoal? Tu vai fazer uma largada dos 50, de 100 metros, tu não vai conseguir largar com aquela explosão que tu largaria numa pista seca, né, ou que tivesse levemente umedecida. Então uma pista alagada, tu não vai ter a tração correta, tu não vai conseguir largar com aquela intensidade. E aí obviamente que vai comprometer todinha a tua prova de 50, 100 metros, porque só a largada já está bem molhada, já acaba com a prova do cara, porque ele vai ter que largar muito mais lento e ele vai demorar muito mais para atingir a velocidade máxima dele. Então mesmo que a pista estivesse seca mais lá para frente, ele já teve prejuízo, entendem? Então assim, ó, é muito prejuízo para o candidato nessas situações, né? Vamos lá, corrida desigual. A água pode acumular em poças irregulares na pista, criando obstáculos que os candidatos vão precisar contornar, o que pode levar a variações na distância percorrida pelos candidatos. O que acontece, pessoal? Geralmente a raia 1 e a raia 2 alaga muito ali, né? Quando chove muito, geralmente a água corre para a raia 1 e a raia 2. E a pista ela é medida pela raia 1, porque a única que tem 400 metros é a raia 1. Então cada raia que a gente vai correndo com uma raiação maior, por exemplo, muita gente corre na raia 2, raia 3. Na raia 2 é 407 metros cada volta. Só que eles só contabilizam como se tu tivesse corrido 400. Quem corre numa raia 3 só vai ser contabilizado 400 metros quando ele fizer uma volta. Só que ele fez 417 metros, porque ele não tinha condições de correr na raia 1 ou raia 2, de tanto que estava encharcado. Então o candidato acaba tendo que optar, ou vai molhar os pés, vai ter um atrito enorme dentro da água, ou ele vai ter que correr uma distância maior que não vai ser contabilizada. Então, e imagina várias postas diferentes, tu vai ter que correr em zigue-zague, é uma coisa descomunal, né? O tempo vai ficar mais lento, como eu mencionei, devido a todos os fatores que eu mencionei acima. E é certo afirmar que os tempos dos candidatos nessa situação serão significativamente mais lentos, né, em uma pista alagada do que se fosse numa pista seca. E isso pode não, né? Isso vai prejudicar a equidade da competição. Imagina, o candidato fez no domingo com uma pista alagada, e aí na terça o outro candidato fez com uma pista seca. Isso é totalmente desigual, pessoal. Porque imagina, seria a mesma coisa que eu botar um candidato a fazer uma barra fixa num diâmetro largo. Eu não consigo pegar com a mão a barra, vou ter que fazer a barra ali com uma dificuldade muito maior, porque a barra ela não está numa circunferência correta. Entenda? Vocês entendem? Aí no outro dia, não, a barra está certinha, a barra está com uma circunferência boa. Aí os candidatos conseguem fazer melhor. É a mesma coisa. Eu estou fazendo uma analogia, mas eu tenho certeza que vocês entendem o que eu quero falar. Uma pista alagada, nessas condições, e uma pista seca, é algo totalmente diferente. Tá? Não é igual, não é nem perto de ser igual, né, para os candidatos. E em resumo, uma pista alagada pode ter impacto significativo no desempenho de você, no caso, né, do candidato, e na integridade do concurso, tornando a corrida mais desafiadora e arriscada. Por razões de segurança e justiça, é importante evitar a realização de competições em condições de pista alagada, sempre possível. Pessoal, se tu ficou até aqui, peço humildemente o seu like e considere se inscrever no canal. Estou chegando a 50 mil inscritos, né? E esse gesto não custa nada para ti. E para mim faz uma grande diferença, me dá muita força e vontade de continuar
dando um conteúdo gratuito e de valor aqui para vocês. Beleza? Eu desejo um excelente TAF, tá? Que vocês cheguem voando no dia lá, cheguem sobrando e que vocês tenham bons treinos aí pela frente, tá? Um grande abraço. Valeu!